De 6 meses para o pleito, a Assembleia Legislativa de São Paulo autorizou que os deputados estaduais usem verbas para impulsionar publicações nas suas redes pessoais. A chamada despesa para divulgação de atividade parlamentar é uma novidade que foi criada pela mesa diretora em novembro de 2021 e permite que os parlamentares usem esta verba para autopromoção nas redes sociais, fazendo com que suas postagens alcancem novas audiências no Facebook e no Instagram, por exemplo. A despesa não é ilegal e só entre janeiro e março quase R$280 mil foram gastos. Já o Senado Federal aprovou um projeto que flexibiliza a publicidade de governos em ano eleitoral, que agora segue também para a sanção presidencial, apesar das críticas da oposição. Bom, este é o tema do nosso debate de hoje aqui no Prós e Contras. Prós e Contras. Para o nosso debate, nós recebemos o deputado federal Coronel Tadeu, do União Brasil de São Paulo, e também o deputado federal pelo Novo de Minas Gerais, Thiago Mitrô. Pontos para abordar que nós temos justamente de um tema que é realmente importante. A gente vai discutir isso aí no seu sentido mais completo, em todas as coisas. Aliás, tem um outro tema também que está chamando a atenção, que é a possibilidade de parlamentares não poderem, por exemplo, cancelar, ou seja, vetar um usuário das suas redes sociais. Alguém que faz uma crítica, de repente, por demais exagerada. Bom, quero lembrar você que você também pode participar do Prós e Contras, nos acompanhe pelas redes sociais, entre no site da Jovem Pan, jovempan.com.br e vote na nossa enquete. Você concorda com a verba extra dada aos deputados para gastar em redes sociais? Sim ou não? Quem tem razão? Vamos então saber a opinião dos nossos convidados para esse debate. Já está conosco aqui o Coronel Tadeu, deputado pela União Brasil de São Paulo. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Thiago. Só fazendo uma correção, eu me transferi do União para o PL. Então, meu partido atual é o PL e é uma satisfação novamente estar aqui, Adalberto. Deputado, por gentileza, então, nossa correção. O deputado Coronel Tadeu é do PL de São Paulo, nessa última mudança partidária também. E o deputado Thiago Mitrô, que é do Novo de Minas Gerais. Deputado, bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Boa tarde, Coronel Tadeu. Prazer estar falando aqui novamente com vocês, com os ouvintes da Jovem Pan. Bom, nós temos, o assunto, na verdade, tem também essa questão da Assembleia Legislativa de São Paulo, mas no Senado Federal houve essa aprovação, já veio da Câmara, ou seja, de se aumentar o gasto com publicidade no ano eleitoral, justamente neste ano. O projeto é de aumento de gasto de publicidade, que abarca agora também uma série de publicidade que se pode fazer pela internet, mas a questão é que está vindo justamente neste ano eleitoral. Deputado Coronel Tadeu, o senhor é a favor disso? O senhor acha que este era o momento para se fazer um aumento de publicidade justamente nós estamos a meses de outubro, quando teremos o primeiro turno das eleições? O momento ele é inadequado, Adalberto. Mas a gente tem que considerar que o exercício do mandato é por 4 anos. Já existe na legislação algumas restrições do que pode e o que não pode ser feito em ano eleitoral. E as restrições elas são muito claras. É só obedecê-las. Esse item especificamente, ele está em aberto. Então, teoricamente, ele é legal. Teoricamente não, ele é absolutamente legal. Entretanto, é um momento estranho para você pautar esse tipo de coisa. E esse projeto, é o 4059, ele foi pautado na Câmara dos Deputados e aprovado, depois foi ao Senado e também foi aprovado. Então, há sempre uma controvérsia muito grande se isso, nesse momento, seria o ideal. Já falei da legalidade. A moralidade dele é que ela é discutível. Alguns podem ser contra, outros podem ser a favor. Mas eu vou um pouco mais além disso. Você pode aprovar um projeto desse sem nenhum problema. Precisa ver se o governo federal irá utilizar essa abertura ou não. Aí é que está a decisão do presidente em usar ou não. E outra, será que tem dinheiro no orçamento? O Thiago está lá comigo. A gente sabe que o orçamento está extremamente exprimido, né? Não há espaço para absolutamente nada. Então, eu acredito que, mesmo sendo autorizado ou mesmo sendo sancionado, o presidente, que já fez uma redução absurda
em toda a sua verba de publicidade, não deverá usar esse dinheiro para absolutamente nada. Tá, mas, deputado, antes de eu ouvir o deputado Tiago Mitrô, o senhor acha que o presidente vai sancionar e vai, de livre escolha, não utilizar o recurso, ou ele vai vetar, dada essa questão, digamos, de moralidade? Não de legalidade, mas sim de moralidade. Qual é a sua opinião, o que deve acontecer no Palácio do Planalto? A minha opinião é que ele deve sancionar a lei, mas com certeza não fará uso disso daí, dessa liberdade de usar, acredito eu, que mais 25 milhões na verba de publicidade. Deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, qual a sua opinião, deputado? Era o momento para se fazer isso? O senhor acha que é uma questão de legalidade ou de moralidade? Olha, Piotr, eu acho que são as duas questões, né? A gente, obviamente, entende que é necessário que qualquer governo, seja uma prefeitura, um governo estadual ou a União, tenham ali gastos para publicidade, a nosso ver, que deveriam ser utilizados estritamente para a divulgação de serviços públicos, campanha de vacinação, campanha de tirar título de eleitor, questões que vão conscientizar a população a acessar um determinado serviço público ou a tomar determinada atitude que tem ali o bem público como objetivo final. Obviamente, a gente sabe que muitas vezes essa verba não é utilizada somente para interesse público, é utilizada também ali para propagação da imagem pessoal dos governantes, e por isso, a nosso ver, ainda que seja legal, é imoral quando a verba de publicidade do setor público é utilizada com fins que não sejam ali estritamente questões relacionadas ao interesse público. Agora, a nosso ver, essa alteração trazida por esse projeto de lei, ela também é ilegal, porque a legislação eleitoral prevê o princípio da anualidade, que você não pode, a menos de um ano da eleição, modificar regras eleitorais. E, a nosso ver, a fórmula de cálculo do limite de gasto de publicidade de um governo em ano eleitoral é uma regra eleitoral e que, portanto, não poderia estar sendo modificada a menos de um ano das eleições. Vale dizer, esse projeto que foi aprovado essa semana no Senado, o que ele faz é alterar a fórmula de cálculo do limite de gasto de publicidade com o governo. Atualmente, já que o projeto ainda não foi sancionado, a regra é feita, você pega o primeiro semestre dos 3 anos anteriores ao pleito, vê qual foi a média de gastos, e no semestre do ano eleitoral você pode gastar o limite desses 3 primeiros semestres dos anos anteriores. E o que mudou agora é que, ao invés de calcular só o primeiro semestre, você calcula a média do ano inteiro. Então, o que foi gasto na média mensal de janeiro a dezembro dos últimos 3 anos é o que pode ser gasto no primeiro semestre do ano eleitoral. O problema é que isso está sendo feito já se sabendo quanto gastou. Se fosse uma mudança de cálculo que ia diminuir o gasto, o limite de gasto, certamente não iam ter aprovado essa medida, mas como foi para aumentar, contra o voto do Novo, é importante dizer, quando passou na Câmara há cerca de 2 meses atrás, o Novo foi o único partido que não era partido de esquerda que votou contra essa mudança. Todos os outros partidos ali da base do governo e outros partidos independentes votaram a favor da mudança. O Novo foi o único que não é de esquerda que votou contra. Essa mudança foi feita já se sabendo o valor que foi gasto nos últimos anos, o que gerou naturalmente um aumento do limite, no caso do governo federal, de 140 para 165 milhões, que pode gastar com publicidade no primeiro semestre desse ano, mas tem um efeito cascata, os governos estaduais também vão ter o seu limite aí aumentado caso esse projeto seja sancionado pelo presidente. Tá, deputado Tiago Mitrô, mas o senhor acha que o presidente vai sancionar, levando-se em conta toda a questão fiscal do país e, claro, a imagem que isso passa às pessoas? Eu vou voltar ainda à questão da legalidade com o coronel Tadeu, mas, enfim, o senhor acha que o presidente vai sancionar ou ele vai vetar? Olha, Piotr, esse é o governo, mais respeito que eu tenho aqui com o deputado coronel Tadeu, que apoia o governo, que é um governo muito imprevisível. Tiveram momentos onde nós tivemos vetos importantes, vindo do governo em questões como o aumento do fundo eleitoral no ano passado. O presidente Bolsonaro vetou esse aumento, ainda que depois a própria base do governo tenha derrubado o veto, mas foi uma atitude importante do presidente Bolsonaro vetar na primeira vez na LDO
o aumento do fundão. Agora, outras tantas medidas que deveriam ser vetadas pelo presidente também não são. Tá. Né? Então, é um governo muito imprevisível. Eu acho que, pelo princípio de moralidade que o presidente sempre gosta de exaltar, ele deveria vetar, mas a gente sabe que agora os interesses que dominam o governo são muitos, né? Inclusive dos partidos que votaram a favor desse projeto de lei, e muito possivelmente não vai haver um veto, infelizmente, e qualquer discordância que tenha com a questão da legalidade vai ter que ser levada para a esfera judicial. Eu vou ao deputado Coronel Thadeu novamente, porque o deputado defendeu aqui a legalidade. Se o senhor quiser fazer alguma outra observação sobre esse ponto, fique à vontade, mas eu queria acrescentar um novo questionamento. O senhor já criticou o momento em que isso foi aprovado, porque aí nós estamos falando de moralidade, de gasto público próximo de uma eleição, que é exatamente o que o deputado Tiago está fazendo menção aqui, e ele questiona inclusive a legalidade. Mas o senhor acha que era preciso um barulho desse vir do Congresso Nacional, que não raro também é questionado pelo trabalho que faz, com excessos aqui ou ali, demoras para votar projetos muito mais importantes? O senhor acha que era o momento para se discutir esse assunto? Isso não poderia aguardar até o ano que vem, num novo mandato? E, se bem que, independentemente de que se o governo mudar, e é uma possibilidade, não é uma probabilidade, mas é uma possibilidade, esses votos que foram contrários se tornariam a favor. A gente sabe como funciona esse tipo de coisa. Mas o senhor acha que era o momento de criar um barulho desse para a sociedade em relação a mais verba gasta em publicidade? Olha, com certeza o momento ele é inoportuno. Agora, eu não vou discutir a questão da legalidade, porque eu, sinceramente, eu não enxergo absolutamente nada ilegal. É uma regra praticamente interna, não tem absolutamente nada a ver com as eleições, mesmo que isso possa refletir de alguma forma na campanha eleitoral, porque justamente você está fazendo uma campanha do governo, você está divulgando alguma coisa do que o governo fez, ou você está divulgando um serviço que o governo fez. Então, é absolutamente legal. O momento realmente ele é questionável. Eu, por exemplo, preferiria aprovar isso num primeiro ano de governo, estabelecer regras para um futuro, sem nenhum problema. Mas não é uma coisa que tem a ver com o presidente. Essa iniciativa tem a ver com a Câmara dos Deputados, porque esse projeto nasceu na Câmara dos Deputados. Foi para o Senado. Quem tem que responder sobre esse assunto diretamente é a Câmara e o Senado Federal. Cabe ao presidente sancionar ou não. E ele pode simplesmente fazer uma sanção tácita ou pode nem sancionar, pode vetar o projeto todo. O que isso significa? Eu quero ressaltar aqui, Piotr, que nós tínhamos um gasto absurdo com verbas, com recursos publicitários. A média dos outros governos passava de 2,5 bilhões de reais por ano, que era o que Fernando Henrique, Lula, Dilma e Michel Temer gastavam. Quando o presidente Bolsonaro assumiu o comando da nação, ele deu uma enxugada, uma drenada nesses recursos absurda. Hoje se gasta em torno de 500 a 600 milhões de reais. Eu acho que não está chegando nem gastar isso. Pelo menos é o que está mais ou menos previsto para gastar, mas eu acho que não conseguem gastar toda esse dinheiro com publicidade. Então, a contenção dessas despesas foi absurda. Você cai lá de 2,5 bilhões de reais para 500 milhões, você fez uma redução de praticamente 400% naquilo que se gastava. E o presidente Bolsonaro, ele foi muito bem claro durante a sua campanha, né? Se ele tiver que gastar, ele vai gastar de uma forma bem equilibrada. Quem tem mais audiência recebe mais audiência e quem tem menos vai receber proporcional ao seu espaço na sua aparição pública. E isso nós não podemos negar. O presidente Bolsonaro colocou ordem na casa, porque era uma bagunça essa distribuição de verbas de publicidade. E isso teve, inclusive, um custo muito alto para o presidente, que hoje ele é retalhado, literalmente espancado por alguns veículos de comunicação que perderam um montante considerável durante esses anos. Eu já vou ouvir novamente o deputado Tiago Mitrô, mas nossa equipe também foi às ruas para saber a opinião das pessoas, porque nós perguntamos sobre um outro tema que também envolve verba publicitária, nesse caso da Assembleia Legislativa de São Paulo, de aumentar a verba justamente para gasto em rede social, especialmente, ou seja, para fazer aquilo rodar mais e chegar a mais pessoas. Acompanhe.
E aí? Não, porque é muito dinheiro e existe coisas melhores para empregar em dinheiro. Como em segurança nós estamos péssimo e educação, né? Olha, essas verbas que vêm para campanhas políticas não deveriam existir. Mesmo porque ele é um dinheiro do povo. O dinheiro do povo não é para ser gasto à toa. O dinheiro do povo é para ser gasto com o povo. Nas obras, naquelas obras mais necessitadas, na saúde, na educação em primeiro lugar. Nós brasileiros precisamos, em primeiro lugar, educação, saúde e segurança. Não, porque realmente se quer ser eleito, candidato, tem que ser com recurso próprio, porque o povo colocar esse dinheiro na mão deles. Então, é nosso dinheiro. Não. Eu não acho. Eu acho que cada um tem que arcar com o que ele se propôs a fazer. Né? Se ele quer ser candidato, então ele use o dinheiro dele mesmo, não esperando, né, que alguém ajude eles. Né? Se eles têm condições, quer ser vereador, quer ser deputado, então ele que arque com as despesas deles. Não, mesmo porque fica uma campanha solta, né? Cada um faz o que quer com a rede social. Então, assim, uma rede social é gratuita. Acho que não tem que ter verba para isso. Não. Por que você diria isso? Porque eu acho que nós temos muitas outras prioridades como cidadãos, né? Isso eu acho que não condiz muito com o que é pregado. Não, porque as verbas que eles estão usando são nossas. Sim. Inclusive minha, porque eu contribuo 2 vezes. Não, eu acho errado. Tudo que é usado verba de fundo, de alguma coisa, para propaganda política, eu acho errado. Eu acho que é uma derivação, né, da publicidade. Eu acho que se tem a verba para publicidade, a rede social é mais um caminho. Veja bem, o financiamento da campanha, eu acredito que não deva partir do próprio Estado, né? Então, não concordo, não. Não, completamente errado. Tem que dar para a saúde, para a educação, que está faltando muito isso ainda. A cidade de São Paulo, enorme como precisa mais e mais escolas, posto de saúde. Eu acho errado. Aliás, esses políticos, tudo ladrão. A gente fez a pergunta, até para deixar claro, especificamente sobre essa decisão da Assembleia Legislativa de São Paulo de colocar verba para que os deputados estaduais de São Paulo gastem para impulsionar, por exemplo, publicações deles nas redes sociais, durante, inclusive, este momento. A gente está discutindo isso, mas está discutindo também esse aumento que foi aprovado pelo Senado, depende ainda de sanção presidencial ou do veto, para valer precisa de sanção, mas o presidente pode, obviamente, vetar um aumento da publicidade. Há 2 tipos de publicidade, embora a conta seja a mesma. O governo, obviamente, pode fazer divulgação do serviço público, campanha de vacinação vem dessa verba também. E quando o governo vai dizer o que ele já fez. Obviamente, isso importa à população. Eu começo com o senhor, deputado Tiago Mitrô. Qual é o limite para essa comunicação? Porque, levando-se em conta a realidade hoje, e sobretudo da polarização política, é preciso divulgar e informar a população do que acontece. Mas qual é o limite, na sua opinião? Olha, Piotr, o limite tem que ser aqueles trazidos pela própria Constituição Federal, né? A Constituição já traz uma série ali de deveres da administração pública, né, da razoabilidade, da eficiência, da modicidade, uma vez que o dinheiro público, como esses diversos cidadãos que falaram anteriormente aqui, é o dinheiro de cada um de nós. Né? Então, você utilizar dinheiro público para beneficiar somente a um político, a um grupo político, para fazer publicidade própria, é algo que realmente não deveria existir. Como eu falei anteriormente, existe sim uma finalidade pública em publicidade de órgãos de governo, né? No exemplo aqui que você reforçou, né, de campanha de vacinação, de amamentação materna, de cuidados com a saúde, de matrícula dos jovens, né, nas escolas, quando é início de ano letivo, né? Então, o governo deve, sim, investir dinheiro para essas finalidades que têm ali uma finalidade pública. E os parlamentares, entrando na questão da LESP, acho que têm também a obrigação de divulgar para a população o que estão fazendo. Agora, os valores que são gastos ultrapassam muito, a meu ver, o princípio da moralidade na administração pública. Dá um exemplo na Câmara dos Deputados.
cada parlamentar mineiro, já que o valor depende ali do estado, pode gastar por mês R$38 mil com despesas de gabinete, entre elas despesas para a divulgação das atividades parlamentares. No meu caso, eu gasto menos de 2% desse valor com divulgação, porque eu pago ali um serviço de disparo de e-mails por mês, que vai para toda a minha base, a minha prestação de contas, como que eu votei, os projetos que eu apresentei, quanto que eu gastei de dinheiro público para manutenção do gabinete naquele mês. Então, algum gasto você vai ter. Mas a minha média de gastos com divulgação da atividade parlamentar é de menos de R$800 por mês, enquanto outros parlamentares gastam 20, 30, 40 mil reais com divulgação de atividade parlamentar, o que, a meu ver, não existe nenhuma razão de ser. Então, em resumo, existem formas de atender o interesse público no gasto do dinheiro com publicidade? Existe. Os limites hoje são razoáveis? Não são. Eles devem ser drasticamente reduzidos, e acho que o exemplo meu e de tantos outros deputados que chegaram nessa legislatura com essa visão mostram que dá para se fazer um bom trabalho prestando contas para a população, mas gastando muito menos do que os valores atuais disponibilizados. Deputado Coronel Tadeu, até para ouvir também sobre o que disseram as pessoas, embora tenhamos ali algumas posições mais duras, até radicais em relação ao parlamento brasileiro, ou seja, a classe política, mas, na sua opinião, qual é o limite justamente desse gasto? Como é que se pode mostrar a necessidade, obviamente, de se divulgar o trabalho dos parlamentares, de governos que estão ali e campanhas públicas, ou mesmo de prestar contas ao eleitor? Isso faz parte do processo e comunicação é essencial nessa hora. As pessoas precisam saber também da fonte oficial qual é a informação. Mas o problema, o senhor acha que está no limite, além do momento deste aumento da verba publicitária, também no limite de quanto se gasta isso? Tudo tem que ter limite, Piotr. E o limite, o próprio Tiago Mitrô já falou, é o limite da moralidade. E eu vou reforçar o que o Tiago disse. Nós temos, vou falar dos deputados federais. Aqui em São Paulo, também os deputados federais têm um valor muito semelhante ao de Minas, cerca de R$38 mil, e ali você tem que bancar todas as suas despesas de passagem de avião, de combustível e também da divulgação do seu mandato, porque isso não é só uma prestação de contas que você faz, você precisa mostrar para o seu eleitorado o que você vem fazendo. Eu também tenho um gasto muito baixo em relação a essa divulgação. Não é tão baixo quanto o do Tiago, mas é menos de 10% desse valor, acho que ele até que é menos de 5% desse valor que eu uso para uma divulgação e uma eventual divulgação. Eu, na verdade, cada vez que eu tenho que fazer algum impulsionamento nas redes sociais, eu faço do meu próprio bolso, eu tiro do meu próprio salário. Então, cada parlamentar tem que ter a consciência do que é um limite moral de você fazer uma divulgação com dinheiro público. A gente tem que ter muito respeito com o dinheiro público. Deputado. Se for absolutamente necessário, não há problema nenhum. Mas a gente sabe que há exageros por todos os lados e isso precisa ser coibido. Deputado, rapidamente eu queria lhe fazer essa pergunta e também ao deputado Tiago Mitrô, uma última pergunta sobre essa questão de redes sociais. Está em andamento na Câmara dos Deputados um projeto para que políticos não tenham o direito de bloquear usuários nas suas redes sociais. Isso ainda está sendo discutido, provavelmente talvez não tenha, inclusive, uma definição até esta eleição, mas isso já está dentro da Câmara dos Deputados, está no Congresso Nacional. Rapidamente, deputado, qual a sua opinião? O senhor acha que um parlamentar tem direito de bloquear ou, na condição dele de parlamentar, ou seja, de deputado, de homem público, ele não teria esse direito de bloquear um usuário, por mais, digamos, que inconveniente possa ser este usuário da rede social? Eu vou nessa segunda opção, Piotr, que você acabou de falar. Você não tem o direito, sendo homem público, você está lá numa vitrine, você está lá para prestar um serviço e a população ela tem o direito de te criticar. Só que essa crítica ela também tem um limite. Ela não pode partir para o lado da ofensa. Aí já deixa de ser uma crítica. Olha, se você vem de uma forma educada, de uma forma serena, fazer uma crítica, eu aceito e ainda converso com esse eleitor sem nenhum problema. É que às vezes há alguns exageros. E para esses exageros existe a lei para corrigir. Eu já tive alguns embates jurídicos com algumas pessoas que se excederam nos seus comentários.
E infelizmente, algumas eu ganhei, outras não, né? Há julgados, inclusive, dizendo que eu, como homem público, eu estou aí até para merecer ofensas, o que eu discordo. Mas, de qualquer forma, foi uma decisão do juiz, eu vou respeitar e vou cumprir se assim ele entende. Mas, em outras decisões, houve exageros por parte do eleitor, por parte do eleitorado, e aí, então, eu tive uma sentença favorável a meu favor. Mas eu acho que o parlamentar, que ele é franco, ele olha no rosto do eleitor, ele está lá para receber um sim de aceitação, né, e um não de negatividade diante de uma determinada conduta. Faz parte do jogo. Agora, deputado Tiago Mitrô, a mesma pergunta para o senhor sobre esse projeto do Legislativo, que deputados não poderiam mais bloquear usuários nas suas redes sociais. O senhor concorda ou discorda disso? Olha, Piotr, confesso, não conheço qual é o andamento que esse projeto está lá na Câmara, imagino que ainda esteja em tramitação inicial, dado que eu ainda não tive contato com ele, pode ser que esteja numa comissão que eu não faça parte. Mas eu sou bem avesso a qualquer tipo de regulação do Estado em organizações ali privadas, né? A gente discutiu há 1 mês e meio atrás a questão do PL das fake news, que ia, de certa forma, colocar nas mãos das redes sociais o poder de se fazer censura ali de conteúdo divulgado pelas redes sociais. Eu acho que é sempre perigoso quando a gente coloca nas mãos do Estado a criação de regras que vão interferir ali na relação de usuários de redes sociais, sendo eles políticos ou não. E vou dar um exemplo próprio. Eu sou, por exemplo, bloqueado pelo presidente Jair Bolsonaro no Twitter. Uma vez eu fiz uma postagem dizendo que o presidente Bolsonaro deveria renunciar devido ao péssimo governo que ele conduz, o presidente Bolsonaro resolveu me bloquear, né? Eu não acionei o presidente judicialmente, nem nada disso. Acho que, ainda mais se tratando do bloqueio, alguém que tem por função fiscalizar o governo, né, o presidente está preferindo ali afastar os críticos dele, mas é uma opção dele, e acho que reforçou o caráter autoritário que eu enxergo que o presidente tem. Agora, dar um outro exemplo. Eu já fui ameaçado de morte nas minhas redes sociais. Eu tenho uma postura bastante combativa a privilégios no setor público, absurdos que sindicatos e corporações acabam impondo ao Congresso Nacional, e uma vez um professor de uma universidade federal achou por bem me ameaçar de morte numa rede social. Um comportamento aí que a gente chama dos haters. Há 10 dias atrás, quando a gente votou o piso da enfermagem, onde o Novo teve uma posição totalmente contrária ao piso da enfermagem, para quebrar a saúde brasileira, nós tivemos ali uma onda de haters vindo nas nossas redes, e como o deputado Coronel Tadeu falou, alguns deles passam do limite do aceitável e partem ali para ofensas e ameaças. Eu acho que, como qualquer cidadão, quando você é ameaçado, a rede social é sua, você tem o direito ali de adotar uma postura de coibir esses comentários de ameaça.